Muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal Estudo sobre Espiritualidade. Eu sou o Celso Rei e estou feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Existem vídeos de introdução ao canal explicando por que eu estou aqui, que eu estou fazendo esse estudo, mas basicamente é para a gente bater um bate-papo sobre espiritualidade, falar um pouco sobre as questões do universo que nos rodeiam. Bom, sem mais delongas, hoje eu quero trazer dois assuntos, né? Eu queria, primeiramente, antes, fazer um vídeo sobre criações mentais, né? Mas eu não sei, eu estava fazendo meu estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e fui intuído a falar um pouco sobre essa passagem que Jesus nos fala, né? A cada um segundo as suas obras, e relacionar essa passagem com a lei de compensação e utilizar um princípio hermético para a gente conseguir aprofundar mais o tema, que é o princípio do ritmo. Bom, então vamos lá. Sempre que eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, depois que eu criei o canal, me vem ideias na cabeça sobre assuntos que eu posso fazer, posso criar conteúdo a respeito, né? E o Evangelho e o Espiritismo, para quem não sabe, ele é um compilado das passagens da Bíblia que tratam das leis morais, de bem e mal, né? De certo e errado, enfim. É um compilado das passagens dos evangelhos, né? Dos 5 evangelhos canonizados, que são trazidas, e os espíritos, né, os nossos irmãos aí desencarnados, complementam as passagens, aprofundam o estudo, e hoje eu vou falar um pouco disso, né? Eu vou falar sobre essa passagem, cada um segundo suas obras, e depois no final do vídeo vou ler algumas passagens do Evangelho, dos quais ele trata do motivo da resignação. Então, para começar o vídeo, eu quero trazer aqui na íntegra o que Hermes Trismegisto vai falar sobre o princípio do ritmo. Princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E aqui é a palavra-chave do nosso vídeo de hoje. Compensação. O universo ele funciona, um dos princípios que regem, né, a nossa realidade é a compensação. É aí que está um dos segredos, né, uma das chaves para a gente entender como que a justiça de Deus se aplica. Então, no último vídeo, eu falei para vocês que algumas doenças que a gente tem no corpo de carne podem ser advindas, podem ter vindo do nosso corpo perispiritual. Lembra que eu comentei com vocês? Eu tinha comentado o seguinte, eu tinha falado do exemplo de uma pessoa que viveu na carne e ela tinha muita mágoa, né? Ela tinha essa doença emocional que não foi muito bem tratada, né? Que ela não, por motivos diversos, não houve uma autoanálise ali para procurar entender, né? Para procurar melhorar esse sentimento dentro dela. E essa nódoa, né? Essa mágoa, ela atingiu o perispírito. Quando ela desencarnou, né? Eu comentei que as pombagiras fazem esse trabalho, comentei que outros espíritos são responsáveis por fazer esse trabalho, não conseguem sempre reajustar o perispírito da pessoa. Aí quando ela volta para a carne, numa outra vida, numa outra existência, o perispírito dela está, portanto, com uma nódoa, vamos chamar de nódoa, uma nódoa moral. E ele vai ser expurgado na carne, através de uma doença, por exemplo. Entendeu? Então,
O exemplo que eu dei na última aula foi a respeito do câncer que aparece em uma pessoa totalmente saudável, né? Que aparentemente não tem uma causa, né? Mas a gente acabou de ver através das leis herméticas que tudo é compensação, né? Que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, não é verdade? Tudo é compensação, então havemos de crer que a doença que aparece na carne há de ter alguma compensação de algo que aconteceu lá atrás, né? Nesse caso específico que eu dei foi, né, de uma vida passada que a pessoa, né, deu causa a essa desestruturação do perispírito e isso veio no perispírito na existência atual, né? E aí causou a doença. Por que é importante a gente entender isso? É importante a gente entender isso porque muitas das vezes nas nossas vidas haverá situações que a gente vai passar e que a gente não vai entender o que está acontecendo, né? A gente vai olhar e falar, puxa, mas por que será que eu não estou conseguindo me desenvolver em tal área da minha vida? Ou por que será que eu tenho dificuldade com tal pessoa? Ou por que será que isso não está... Né? Eu tento ser uma pessoa, né? Eu tento melhorar, eu tento buscar conhecimento e sabe... Ou lidar com uma doença, por exemplo, né? No meu caso, por exemplo, que eu sou portador de uma doença progressiva, incurável e fatal, né? De onde que vem isso? Porque nessa vida eu não dei causa a essa doença. Então, Deus, Jesus, né? Jesus para mim, ele é o mestre da física quântica. Ele vai dizer a cada um segundo as suas obras, né? Quando eu junto isso ao princípio do ritmo, entendendo que tudo é uma compensação, eu venho entender que a minha doença, nada mais, nada menos, é do que um reflexo de uma causa que eu dei lá atrás em alguma vida anterior. Então, provavelmente, houve aí diversas encarnações abusando, né, do meu corpo físico, do meu corpo mental e, de certo modo, influenciando negativamente o meu perispírito. Dessa forma eu venho para a carne nessa vida com isso a ser tratado. E isso foi muito importante para mim entender tudo isso, né? Foi muito importante para mim entender que tudo é uma compensação, né? Isso me ajudou a olhar para a minha situação de uma maneira mais resignada, com maior aceitação, entendendo que a justiça de Deus se aplica em todos os casos. E isso me ajuda. Esses dias perguntaram para mim, Celso, o que a sua doença representa para você? Hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo contato com obras espiritualistas em geral, né, não só espíritas como outras, eu venho a entender que a doença ela representa nada mais nada menos que uma oportunidade para eu evoluir, para eu ser uma pessoa melhor, para eu buscar a autoanálise, buscar o autoconhecimento, para eu cuidar não só do meu corpo físico, claro, mas também dos meus outros corpos sutis, como eu já disse, né? E do meu perispírito, né? Que vai ser a minha outra morada, logo que eu desencarnar. É muito curioso a gente observar como que funciona essa lei da compensação. Vocês querem ver um exemplo muito interessante que eu li? Eu li num livro chamado Nos Céus da Gália. Então, até o momento do vídeo, eu estou falando da aplicação do princípio do ritmo e da lei de compensação nos céus, em mim, né? E usando o exemplo de outra pessoa que desenvolveu uma mágoa muito grande e isso acarretou uma doença que a primeiro momento ela não conseguia explicar, né? Mas que tem causa anterior. Esse livro ele traz um exemplo que eu gosto muito de usar, que fica bem claro como que a justiça divina da reencarnação se manifesta através da compensação. Então você tem aqui a Gália,
que hoje é a região da França, né? E você tem aqui o Império Romano. O Império Romano. Né? Na época, Júlio César, ele era um pré-cônsul. Tinha Pompeu e tinha mais um outro que eu não lembro o nome, e os três eles estavam disputando para ver quem ia ser imperador. E a Gália ela já era uma região muito conhecida, principalmente pelos seus conhecimentos ancestrais, né? Lá que haviam os conhecidos druidas, né? Que traziam um vasto conhecimento espiritual, né? Que também seria uma das sementes que dariam origem ao espiritismo, mas isso fica para um outro vídeo. Então vamos lá, nós temos a Gália, não é mesmo? E nós temos aqui o Império Romano. O Império Romano, a intenção dele era unificar e acabar com as outras culturas, né? Porque eles iam, por exemplo, na Grécia, tudo bem, eles até traziam alguns elementos daquela cultura, mas a ideia era queimar, né? Tanto as pessoas como toda a cultura, era apagar a cultura daquela civilização. Queimar os livros, destruir os templos, né? Templos templos estes carregados de história, carregados de tradição, que os seres humanos iriam levar para frente, né? Como atributos da sua evolução. Então, Júlio César acreditava que conquistando a Gália, que era um lugar reconhecidamente importante, ele iria com certeza se firmar como um imperador. O imperador, não um pré-cônsul, né? Teria mais poder. E foi isso que aconteceu, né? Eles foram lá, eles dizimaram toda a população, né? Eles dizimaram toda a população, destruíram os templos, os escritos, né? Por mais que os mestres, né, e os antigos sábios de cada civilização tentassem esconder e tudo mais, era difícil, né? Os romanos tinham um alto poder um alto poder bélico, né? Uma civilização bélica. Pois bem, onde eu quero chegar? Vamos lá, gravem isso. Estamos falando aqui da lei da compensação, certo? Princípio do ritmo, né? Olha como Deus é sábio em tudo que ele faz. Deixa eu só ver quanto tempo deu de vídeo. 12 minutos. Nem tô filmando mais. Então vamos lá, continuando. Como que essa situação de invasão do Império Romano à Gália, por exemplo, pode ser correlacionada com a aplicação da lei de compensação, do princípio do ritmo e a reencarnação? Veja, quando Júlio César e sua tropa entram na Gália, eles destroem os templos, né? É uma carnificina. Logo, na dimensão astral, vai ficar ali muitos espíritos de gauleses querendo vingança. E aí o que acontece? Existe um fenômeno que os espíritas vão chamar de obsessão. Estou falando de um modo geral, tá? Que faz com que esses espíritos recém-desencarnados que queiram vingança fiquem acoplados na aura dos soldados romanos encarnados. Vocês entendem? Então, quando esses soldados romanos, cuja intenção era destruir a tradição dos gauleses, né? Destruir toda a sabedoria que havia na Gália, né, dos druidas e tudo mais, que eu vou falar um pouco mais disso em outro vídeo. Essa era a intenção deles. Quando esses espíritos desencarnados que querem vingança se acoplam na aura dos soldados romanos, os soldados romanos, ao voltarem para o Império Romano, o que acontece? Como que a justiça divina se manifesta aplicando o princípio da compensação? Faz com que,
quando esses soldados forem ter filhos, por exemplo, esses filhos sejam nada mais, nada menos do que esses espíritos aqui. Que desencarnaram há pouco tempo. Vocês percebem? Então Deus utiliza de uma situação aparentemente ruim, tenebrosa, né, a guerra, para aplicar a lei do amor, porque os soldados romanos, em tese, vão amar seus filhos, né? E esses filhos, muitas das vezes, são aqueles que eles mataram. Então, perceba que Roma, na tentativa de unificar o império, estava nada mais, nada menos do que criando uma enorme miscigenação cultural. Olha como Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Isso é uma compensação pela destruição que o Império Romano estava causando às outras tradições. Na verdade, ele não estava causando destruição às outras tradições, ele achava que estava. Mas Deus, soberanamente justo e bom, fazia com que esses soldados romanos buscassem reparar as suas tendências homicidas, amando aqueles a quem eles mataram. Né? E esses espíritos que queriam vingança, eles vão trazer, né, lá no seu inconsciente, ensinamentos, elementos culturais da onde eles estavam. Então, teoricamente, eles não vão se perder. E digo mais, o que acontece? Além desse fato, existe um outro fato curioso a ser observado, que é o seguinte: muitos romanos, depois de conquistar, eu estou usando a Gália como exemplo, tá? Porque lá é um berço cultural muito grande. A Gália se tornaria depois a França, que é o berço do espiritismo, enfim, do iluminismo também. Então. Depois do massacre, muitos romanos ficavam nos territórios conquistados por anos, às vezes 2 anos, às vezes mais, e eles violentavam as mulheres gaulesas. E estas, por sua vez, deixa eu ver se está dando para ver aqui legal a minha tentativa de desenho. E estas, por sua vez, engravidavam. Engravidavam de quem? Ah, olha só que curioso. Engravidavam dos romanos desencarnados na batalha lá em Gália. Claro que gauleses reencarnavam também, mas o que isso mostra? Isso mostra que os romanos foram lá para destruir a Gália e os desencarnados voltam ao ventre das mães gaulesas, não mais como romanos, mas sim como os próprios gauleses que eles queriam dominar e acabar com a cultura. Romanos reencarnados, portanto, através de um ventre de uma gaulesa, aprendendo o idioma gaulês, e nessa encarnação fazendo o quê? Compensando a sua destruição, porque agora eles estarão fazendo parte da cultura da Gália, aprendendo o idioma da Gália. Vocês entendem? Então, tudo é ritmo. Tudo é um eterno fluxo e influxo, um eterno vai e vem. Vocês percebam que eu estou usando um exemplo macro para explicar a aplicação da lei do ritmo e da lei da reencarnação como compensação, mas isso pode ser aplicado no micro também, no indivíduo, como eu disse logo no começo do vídeo, né? Eu, enquanto portador de uma doença, né, tenho essa doença, por quê? Porque eu estou compensando uma ação que eu fiz que transgrediu alguma lei universal, né? Vocês entenderam? Então, eu estou lendo esse livro e esse exemplo me veio na cabeça, eu achei muito curioso trazê-los. Então, esse é só um dos inúmeros exemplos de como Deus faz para tirar um bem de um mal. Quando o ser humano
acha que tá, né, levanta o topete e acha que sabe das coisas, na verdade não sabe de nada, né? Na verdade, quem faz o mal está contribuindo para o bem sem saber. Porque no final, não tem como fugir das leis. Elas são imutáveis, elas valem para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Então é isso, o vídeo fica por aqui. Eu quero agradecer se você chegou até aqui. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. E como eu comentei lá no começo, se você quiser ir, tenha um bom dia, tenha uma ótima semana. E se você quiser ficar comigo, eu só vou continuar aqui, antes de finalizar, para ler na íntegra uma passagem do Estudo do Evangelho que trata, né, dos motivos de resignação. Por que nós temos que entender e olhar para as nossas dificuldades com resignação, com aceitação, com parcimônia, não é verdade? Essa passagem aqui, ela está contida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, causas atuais e anteriores das aflições. Essa passagem aqui não tem autor, eu não sei quem escreveu, mas eu vou ler aqui na íntegra. Se você chegou até aqui e quer me acompanhar na leitura, vamos lá. Graças a Deus. Graças a Jesus, nosso mestre, governador do planeta Terra, que seja feita a vontade de Deus. Motivos de resignação. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como o prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido suas dívidas, permitindo quitá-las no presente, o que lhe assegurará a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor diz: se me pagar hoje mesmo a 100ª parte, quitarei o resto da dívida e tu ficará livre. Se não, vou perseguir-te até que pague o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. É um trecho adaptado. Mais uma vez, se você chegou até aqui, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo bate-papo.